Você está preso no Sansara. Você já ouviu falar do termo Sansara? Antes da gente entender o que é Sansara, a gente tem que entender o que não é Sansara. Sansara não é teoria da conspiração gnóstica de 100 anos atrás. Sansara não é o que você aprendeu no grupo do Facebook. Sansara não é o que você ouviu lá no TikTok, lá no grupo do Facebook. Não é nada disso. Aqui dentro da Henkai, a gente pega sempre os termos raiz, os termos tradicionais desses termos que são tão falsamente difundidos por aí. Então existe inclusive uma nova onda da espiritualidade da nova era que dizem que o Sansara acabou em 2012 e uma teoria da conspiração gigantesca. E hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que é Sansara, o que não é Sansara. Eu vou explicar para vocês da onde veio essas teorias que dizem que o Sansara acabou em 2012, o quanto que isso na verdade não passa de uma falácia para desviar você do caminho espiritual, para desviar você da evolução espiritual. Tudo isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Mas antes da gente entrar nesses termos de teoria da conspiração, a gente entender como isso surgiu e como isso está atrapalhando o desenvolvimento espiritual das pessoas, principalmente atualmente, a gente vai entender primeiro o que é o Sansara dentro do contexto das tradições orientais do budismo Mahayana, que é a base hoje do caminho Shindo, que praticamos aqui na Henkai como o nosso caminho espiritual, como o nosso método de liberação espiritual. Então, o que é Sansara na verdade? Todos vocês, eu, você, todas as pessoas, todos os seres não iluminados, estamos dentro do Sansara. Mas o que é Sansara? De acordo com o budismo, há 2.600 anos atrás e antes, o Sansara já era um termo usado no hinduísmo, inclusive. Sansara se diz a respeito dos ciclos de encarnações que todos os seres não iluminados eles passam. Só que isso é uma ideia um pouco difícil da gente compreender. Muitas pessoas nem acreditam em reencarnações e renascimentos. Só que e se eu te contar que você tá renascendo no Sansara a todo momento sem nem perceber? A gente tá vivendo esse ciclo e a gente não precisa de morrer num corpo físico para estar vivendo o Sansara. O Sansara ele é composto por 6 reinos, cada reino ligado a uma emoção negativa. Então, por mais que os mestres no começo eles ensinassem o Sansara apenas de uma forma física, um renascimento físico, né, que você morre e renasce em outro corpo, tem outras experiências, eles começaram a perceber que o Sansara, na verdade, antes de ser um processo físico, que a gente vai entrar nesses méritos também, ele é um processo psicológico que acontece com a gente a todo momento. Sabe essa variação de emoção que a gente tem, essa variação de pensamentos, que uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá? Isso é o Sansara. Essa grande variação gera muito sofrimento na gente, isso que a gente chama de Sansara. E dentro do Sansara a gente tem os 6 reinos, cada um ligado a uma emoção negativa, que a gente experiencia ela a todos os anos, todos os meses, todos os dias, todas as horas, sem nem perceber essa grande variação. E essa variação é que gera o nosso sofrimento, que gera todos os problemas que a gente tem. Então é como se a gente tivesse vários renascimentos diários, mini renascimentos todos os dias, quando a gente muda de um reino para o outro. E quais são esses 6 reinos que a gente muda, Mi? Quais são esses 6 reinos? O primeiro reino, o reino que é considerado pior, é o reino dos infernos. E como que a gente acessa esse reino dos infernos? Quando a gente está em situação onde a gente manifesta sentimentos de ódio extremo, ou quando a gente está em sofrimento extremo, é dito que a gente está acessando o reino do inferno, no sentido de a gente experienciar um grande sofrimento interno, um grande sofrimento mental. Então, isso é caracterizado pelo reino dos infernos. Quando a gente acessa emoções de raiva, de ódio extremo, de sofrimento extremo, a gente está acessando esse reino interno. O segundo reino que a gente tem é o reino dos espíritos famintos, que ele é caracterizado pela ganância, pela insatisfação. E um exemplo muito prático no dia a dia, sabe aquelas pessoas que você percebe que elas têm uma inquietação e daí de alguma forma elas tendem a criar brigas, criar discussões para tentar pegar a energia das coisas e das pessoas de fato? Essa pessoa, ela constantemente está no reino de espírito faminto, que ela se sente insatisfeita por dentro, ela sente uma inquietação muito grande interna, e uma forma dela se alimentar ali dessa energia e mesmo a se distrair desses estados de inquietação que ela sente, de insatisfação, ela tende a buscar essas situações. Ela cria brigas, geralmente, ela cria discussões, ela cria cenários ali, se desviar dessa insatisfação que ela sente. Então, o reino dos espíritos famintos, ele é sempre marcado por essa emoção de insatisfação, de ganância, de querer sempre mais, de alguma forma, de nunca estar satisfeito com aquilo que se tem. Já o reino animal é um reino, eu diria que é o mais fácil da gente perceber. Eu digo que a maioria das pessoas está vivendo, na verdade, no reino animal. A maioria das pessoas são humanos, mas estão vivendo como animais. O reino animal, ele é marcado pela ignorância e apenas viver pelo instinto. Apenas viver para comer, beber, ter relações sexuais, dormir. Os instintos básicos. É aquela pessoa que ela nem está preocupada com nada a mais da vida, nem questiona sobre propósitos maiores. É uma pessoa que ela vive para os instintos mais básicos. A gente fala que é aquela pessoa que ela está vivendo só para os chakras inferiores, né? Então a pessoa ela só está interessada nisso. E isso caracteriza a ignorância, de nunca buscar além disso. Então,
esse é o nosso terceiro reino. O reino dos infernos, dos espíritos famintos e o reino dos animais são os 3 reinos que a gente fala que são os reinos inferiores. Agora, o próximo reino é o reino que todos nós estamos de forma física e também tem um estado mental associado a ele, é o reino humano, marcado pelo apego e pelo desejo. Então é dito que o reino humano ele está no meio do caminho e o humano ele é considerado como um dos melhores renascimentos para se ter. E a nível psicológico, e por que isso? Existe até uma explicação a nível psicológico para isso, porque nós, como seres humanos, a gente experimenta tanto a dor como o prazer, mas não de uma forma intensa como os reinos superiores e não de uma forma tão intensa também de sofrimento como os reinos inferiores. Então a gente conhece os 2 lados da moeda. Só que a emoção ligada ao reino humano é o desejo. Então aqui a gente passa um pouquinho dos instintos básicos, né? Então o humano ele tem lá o desejo de querer saber quem ele é, de ter as suas metas, de cumprir, de ter uma vida significativa, além dos instintos básicos. Mas ainda esse reino ele é marcado pelo apego às coisas boas. Eu quero as coisas de tal jeito, não quero as coisas de outro jeito. O apego à aversão de nós seres humanos é muito forte. E também é ligado a esse desejo que a gente tem. Só que se a gente analisar de um ponto de vista psicológico, o mais equilibrado dentro do samsara, né, dentro dessas emoções, é o reino humano. Só que é um reino ainda que gera muito sofrimento, porque imagina, a gente nunca pode ter todos os nossos desejos realizados. Mesmo quando a gente realiza um desejo, a gente ainda sente falta de alguma coisa. Então no reino humano, a emoção predominante é o desejo e o apego. Já no reino dos semideuses, a gente percebe quando a gente está dentro desse reino de forma interna, de forma mental, quando a gente manifesta dentro de nós sentimentos como a inveja de uma pessoa que está melhor, que a gente acredita que está melhor que a gente em algum sentido da vida, seja materialmente, seja no relacionamento, seja em qualquer parte da vida, e a gente manifesta internamente o sentimento de inveja e também de competição. Então é comum nas empresas as pessoas elas entrarem dentro desse software mental, porque o samsara, né, e suas emoções negativas com seus reinos são todos softwares que a gente opera. Então é muito comum, por exemplo, em empresas onde é um ambiente com muita competitividade, a gente acessar esse software de competição. A gente caracteriza essa inveja e essa competição mesmo, de fato, como uma característica do reino dos semideuses. Então a gente pode colocar um exemplo aqui do reino dos semideuses, aquela pessoa que ela está bem, ela está motivada, ela quer crescer na vida, ela quer fazer as coisas, ela tem uma energia ali de competição, de fazer acontecer, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela pode ser muito maculada pela inveja, de se comparar muito, de se comparar com os demais. Essa pessoa ela não está em um grande sofrimento como uma pessoa no reino dos infernos, que geralmente está em estados ali de extrema ansiedade, extrema depressão, ou de sentimentos terríveis como ódio ou raiva. Só que essa pessoa, ela tá maculada por outro tipo de emoção, que no caso aqui a gente fala que é inveja no reino dos semideuses. E daí a gente vai para o último reino sansárico, que a gente vai falar aqui de uma forma mental, que é o reino dos deuses. Esse reino, ele é maculado pelo orgulho. Geralmente é quando a gente tá naquela sensação, hoje eu tô me sentindo muito bem, tô pleno, tô perfeito, tá tudo dando certo. É uma sensação falsa de felicidade, que a gente está bem. A gente tem ali um falso contentamento, uma falsa sensação de felicidade por alguns momentos, por alguns dias, por algumas horas. E por que esse reino, ele não é uma felicidade verdadeira do reino dos deuses, né? Não é um bem-estar verdadeiro. Porque geralmente no reino dos deuses, quando a gente está acessando o reino dos deuses, essa felicidade sansárica é sempre ligada a alguma coisa externa. Eu estou flutuando de alegria e felicidade porque finalmente eu consegui conquistar aquela pessoa que eu tanto queria. Então eu tô naquela fase de paixão, naquela fase de êxtase, de felicidade por estar com a pessoa que eu sempre quis. Ou eu consegui bater uma meta que eu sempre quis na minha vida, consegui ali ter uma estabilidade financeira, consegui passar no concurso que eu sempre quis. Então eu fico naquele estado de felicidade, flutuando por alguns dias. Então a gente acessa o estado de felicidade de fato. Só que é uma felicidade falsa, é uma felicidade que não é durável, porque é ligado diretamente a um fator externo. No caso, alguma coisa que aconteceu, uma coisa externa que me trouxe esse sentimento, que me colocou num estado interno sansárico, mas o problema é que ele é impermanente. E todo o samsara, todas essas emoções que a gente passa, o maior problema delas é que elas são impermanentes. Nem a felicidade do reino dos deuses a gente consegue manter. E por que o orgulho, Mi? Porque quando a gente está num estado desse de felicidade ligado a alguma coisa externa, por algum momento a gente acredita que aquilo vai durar. Não, estou bem agora está tudo certo na minha vida. Então a gente fica com uma certa pompa, de certa forma. E a gente acredita que aquilo vai se perdurar. E daí com os dias, com os meses, dependendo do que acontece, as coisas passam. O samsara interno, ele vai mudando, ele vai girando, porque é uma roda. E a gente não consegue manter esse estado de plenitude que a gente achou que a gente alcançou devido a uma circunstância externa como essas que eu comentei aqui. E esse é o grande problema do samsara. Antes do samsara ele ser uma manifestação física de uma realidade física que a gente renasce como humano, renasce como animal, como existem dentro das escrituras sagradas e tradicionais do budismo,
Ele é um estado interno que a gente acessa. E o maior problema dele é que todos os reinos, por mais que a gente queira sempre ficar no reino dos deuses, feliz e pleno, eles são impermanentes. E qual que é a diferença de uma felicidade sansárica de uma felicidade de uma realização espiritual? A felicidade sansárica, que é caracterizada pelo reino dos deuses, ela é sempre ligada ao fator externo. Já a realização espiritual, a alegria, porque uma das marcas de realização espiritual é de fato alegria, é de fato um estado constante de felicidade. Essa realização espiritual, essa alegria da realização espiritual, ela não depende de nenhum fator externo. Ela surge espontaneamente através da realização da verdadeira natureza, que é o objetivo da Renkai aqui, da gente desvendar, da gente purificar a nossa mente, purificar esse samsara interno, de forma que a gente possa acessar essa natureza da mente, que a gente chama de Jishindo. Já em outras tradições, como o budismo, a gente chama de Nirvana, iluminação. Dentro do cristianismo, a gente pode colocar como um estado comparado ao paraíso, um estado de completo êxtase, de completa felicidade, de completa realização. Então, a diferença de uma felicidade sansárica para uma felicidade de uma realização espiritual é que a sansárica, ela sempre está ligada a uma coisa externa. Eu estou feliz porque alguma coisa. Dentro da realização espiritual, isso é um estado espontâneo, que não tem um porquê, simplesmente se manifesta a partir de um estado de realização interna, a partir de uma liberdade interna do samsara. E aí que entra o grande problema, porque a gente, durante o dia, durante nossa vida, a gente interage com muitas situações externas. E as situações externas, elas têm o poder de nos controlar, de fazer girar essa roda mais rápido. Então, aconteceu uma coisa boa, eu entro no reino dos deuses. Aconteceu uma coisa ruim, alguém me ofendeu, eu caio lá no reino dos infernos de ódio, eu quero prejudicar essa pessoa, eu quero pular no pescoço dela. Então, a gente sofre uma grande variação, porque a gente é totalmente condicionado pelos fatores externos. Acontece uma coisa boa, eu fico feliz. Acontece uma coisa ruim, eu fico triste. E por isso que eu uso o termo da gente estar preso no samsara. Porque quando a gente reage, quando a gente tem uma emoção, quando isso perturba a paz da nossa mente, por causa de uma circunstância externa, a gente é escravo, porque a gente não tem poder, a gente não tem liberdade. Alguma coisa surge externamente, nos produz alguma emoção, a gente já reage com base nisso. E antes da reação, que aquele estado mental negativo ele se manifesta na nossa mente. Alguém nos criticou de alguma forma, aquilo já bateu o dedo na nossa mente, já surge emoção de raiva. A gente não tem como controlar, surge naturalmente. E da emoção de raiva surge as nossas ações. Daí a gente retruca essa pessoa, daí acontece uma sequência de fatos negativos. É isso que a gente chama de samsara. É quando uma emoção negativa surge, como essas ligadas aos 6 reinos, a gente age com base nessas emoções negativas dentro do samsara. E conforme as nossas ações vão ficando mais grosseiras, as consequências dentro do samsara, na realidade física, também vão ficando mais grosseiras. Voltando ao exemplo de uma pessoa ofender a gente, vamos supor que é um chefe. Então um chefe falou alguma coisa terrível ali, humilhante, que pegou muito no seu ego. Daí se manifestou raiva na hora. Meu Deus. E você reagiu com base na raiva, porque às vezes você não tem consciência, às vezes a emoção é tão forte, o impulso kármico de você reagir com base naquela emoção, porque durante tantos anos a gente agiu com base nesses softwares que é tão natural, a gente escolhe reagir com base na raiva. E daí a gente retruca com o chefe. E daí o que acontece? Daí a gente perde o emprego. Então você vê que é uma consequência de ações que tem como base a emoção. E daí pode entrar aquelas pessoas que elas se consideram estoicas. Não, eu não me movimento com as coisas, só que por mais que você não se movimente na realidade grosseira externa, a emoção de raiva se manifesta. De alguma forma, a sua mente é abalada por aquela situação externa. Então você pode escolher não reagir, escolher engolir sapos do seu chefe, mas com certeza a sua emoção em algum grau vai se manifestar. A mente, ela vai se movimentar internamente, porque você não é livre. Esse impulso da emoção é a raiz do samsara. E por mais que a gente fale, não, eu não vou agir com base nisso, a emoção se manifesta. Quando se manifesta a emoção, por mais que a gente não haja com base nisso, a gente ainda está dentro do samsara. As emoções, os pensamentos em relação àquela situação se manifestam na mesma hora. Então a gente pode não reagir. Mas daí a gente fica lá, depois que sai do trabalho, pensando um monte de horas, várias horas sobre o que o chefe falou. Não, porque não sei o quê. A mente contando um monte de histórias, planeando muitas coisas, falando demais. Esse monte de pensamentos, esse excesso de emoções, tudo isso é o samsara, tudo isso, esse ciclo que não para. É a mente que não para nem um minuto. É a mente que uma hora pensa em uma coisa, depois uma hora pensa outra, sente uma coisa, depois pensa outra. Essa bagunça, essa confusão que a gente chama. E no budismo Mahayana, aqui dentro do Shindo, que a gente tem como base o budismo Mahayana, a gente vai chamar isso de ignorância, estado de confusão, estado de ignorância. O estado em que nós, que temos essa mente comum, cheia de confusão, está vivendo. Todos os seres não iluminados, todos os seres que não realizaram essa verdadeira natureza de Shindo, estão vivendo. E esse é um estado de muita miséria, um estado onde a gente não tem liberdade por muitas vidas. Para quem acredita em outras vidas, a gente está vivendo. Para quem não acredita, não tem problema. Desde que você nasceu, você está reagindo, agindo e reagindo com base nessa grande roda que uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora você tem um pensamento, daí age com base no pensamento, depois tem outro pensamento, age com base no outro pensamento. E
Tudo isso tem como base essa desestabilização da mente.